Depois que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, algo muito especial aconteceu. Quando ele saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz veio do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Aquela era a confirmação de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Foi um momento marcante. Todos ali puderam ver que algo grandioso estava por vir. Jesus estava prestes a começar sua missão na terra: ensinar, curar, amar e mostrar o caminho para Deus. Mas antes de tudo isso, Jesus precisava passar por um tempo muito importante, um tempo de preparação, de reflexão e de comunhão direta com Deus. Por isso, logo após o batismo, o Espírito Santo levou Jesus para um lugar distante e silencioso, um grande deserto. O deserto era um lugar solitário, seco, cheio de pedras e sem quase nenhuma sombra. Não havia casas, nem árvores frutíferas, nem poços de água. Apenas areia, vento e silêncio. Jesus foi para lá sozinho. Ele queria orar, conversar com Deus e se preparar para tudo que ainda viria. Jesus ficou no deserto por 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, ele não comeu absolutamente nada. Foi um jejum completo. Imaginemos como isso deve ter sido difícil. Com o passar dos dias, a fome aumentava, o corpo ficava fraco, e a mente precisava lutar contra o cansaço. Mesmo assim, Jesus continuava firme, orando e confiando em Deus. Foi então, quando Jesus estava mais fraco fisicamente, que o inimigo apareceu. O diabo, também chamado de Satanás, é um espírito mau que tenta afastar as pessoas de Deus. Ele aproveita os momentos de fraqueza para tentar nos fazer escolher o caminho errado. E foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jesus. A primeira tentação foi direta e parecia até lógica. O diabo sabia que Jesus estava com fome, então apontou para algumas pedras do chão e disse: "Se você é mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Era como se ele dissesse: "Use seu poder. Você pode fazer isso. Por que passar fome?" Mas Jesus sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Ele sabia que não deveria usar seus poderes apenas para se beneficiar, e principalmente não para obedecer a uma sugestão do inimigo. Com firmeza, Jesus respondeu: "Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Jesus estava citando as Escrituras Sagradas. Ele mostrou que o mais importante não é apenas alimentar o corpo, mas alimentar o espírito com a palavra de Deus. O pão alimenta o estômago, mas é a palavra de Deus que dá sentido à vida. O diabo então tentou de outra forma. Levou Jesus até a cidade santa, Jerusalém, e o colocou no ponto mais alto do templo. Era um lugar alto, de onde se via toda a cidade. E ali, o diabo usou as próprias palavras da Bíblia, tentando enganar Jesus com algo que parecia certo. Disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o segurarão com as mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra." Essa tentação era mais sutil. O diabo usava a Bíblia, mas de forma distorcida. Ele queria que Jesus testasse Deus, como se dissesse: "Se Deus cuida de você, prove isso agora." Mas Jesus sabia que isso era errado. Ele sabia que não devemos provocar ou testar Deus, como se precisássemos de provas do amor dele. Mais uma vez, Jesus respondeu com as Escrituras. Também está escrito: "Não ponha o Senhor, seu Deus, à prova." Jesus mostrou que a fé verdadeira não exige testes. Quem confia em Deus de verdade não precisa de espetáculos nem de desafios para acreditar em seu cuidado. Ainda assim, o diabo tentou uma última vez. Ele levou Jesus até um monte muito alto. De lá, mostrou todos os reinos do mundo, todas as cidades, toda a glória e beleza da terra. E então disse: "Tudo isso eu lhe darei, se você se ajoelhar e me adorar." Essa foi a maior de todas as tentações. O inimigo oferecia poder, riquezas, fama, domínio sobre tudo. Mas para isso, Jesus teria que trair Deus e se curvar diante do mal. Era uma proposta de atalho. O diabo queria que Jesus tivesse tudo sem passar pela cruz, sem dor, sem sacrifício. Mas Jesus não se vendeu. Ele não se deixou enganar. Com autoridade, Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Naquele momento, o inimigo não teve mais escolha. Ele foi embora. Jesus tinha vencido todas as tentações, sem cair, sem ceder. E logo depois,
Anjos de Deus vieram até Jesus. Eles cuidaram dele, o fortaleceram, o serviram. Deus não o deixou sozinho. Essa história nos ensina lições preciosas. Primeiro, ela mostra que até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Isso significa que a tentação faz parte da vida. Em algum momento, todos nós passamos por isso. Mas a grande lição é que também é possível vencer. Jesus venceu usando a palavra de Deus. Ele conhecia as Escrituras, confiava nelas e se apoiava nelas em momentos difíceis. Isso nos mostra o quanto é importante conhecer a Bíblia, entender o que Deus quer de nós e lembrar de suas palavras quando enfrentamos decisões complicadas. Outra lição é que o inimigo sempre aparece quando estamos mais frágeis. Quando estamos cansados, tristes, doentes ou solitários, ele tenta aproveitar para nos fazer escolher o caminho errado. Mas Jesus mostra que, mesmo nessas horas, é possível fazer o que é certo. E por fim, essa história mostra que não precisamos de poder, fama ou riquezas para sermos felizes. O mais importante é estar perto de Deus, confiar nele e viver de acordo com sua vontade. Jesus saiu do deserto mais forte, mais preparado, mais cheio do Espírito. Ele enfrentou o mal e venceu. Depois disso, começou sua missão pública, falando sobre o reino de Deus, curando os doentes, alimentando os famintos, perdoando os pecadores e mostrando o amor de Deus a todos. Assim como Jesus, também podemos passar por desertos. Pode ser um momento de dificuldade na família, uma crise no trabalho, problemas de saúde ou sentimentos de solidão. Mas se mantivermos nosso coração firme, se confiarmos em Deus e lembrarmos das suas promessas, também sairemos mais fortes do outro lado. A tentação pode vir, mas com Deus ao nosso lado, ela nunca será mais forte do que nossa fé. A palavra de Deus é nossa melhor arma. Jesus nos ensinou isso com o próprio exemplo. E agora, ele nos chama a seguir esse mesmo caminho.